Oi pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir bem? Como é que tá o som aí? Tudo tranquilo? Nós já vamos começar, tá? Trazei um pouquinho aqui, mas vamos lá, né? Só um minutinho, a gente já começa. Muito bem. Boa noite a todos. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá bom? Todos são muito bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece, né? Para daí nós iniciarmos o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Vamos lá então. Senhor Jesus, nós rogamos mais uma vez que nos abençoe, Senhor, o propósito de servir, o ensejo de aprender e a satisfação que temos de conviver com os irmãos que aqui estão conosco. Abençoa, Senhor, cada lar que aqui está representado, cada casa espírita, cada irmão e irmã que estão conosco, que possam ser envoltos nas tuas irradiações, suaves e brandas, possam absorver o máximo de luz, de informações que André Luiz nos traz. Que a tua luz, que o teu amor e que a tua paz possam se espargir em nossos ambientes, nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, que tem como título Psicofonia Consciente, tá? Nós estamos falando da comunicação de um sofredor através da mediunidade da médium Eugênia, que é uma médium consciente, tá? Então aqui o Aulus estava falando a respeito da necessidade do controle por parte da médium, da necessidade de filtrar os conteúdos, né? Então a médium, desligada do seu corpo físico, a alguns centímetros de distância, ela filtra, ela está ali controlando o corpo dela, enquanto a entidade está se manifestando, está num processo de psicofonia, né? Ou incorporação, tá? Então, nós vamos continuar a partir daqui. Só um pouquinho aqui. Ok. Então, quando o Aulus falou, né, que a Eugênia dá liberdade só até certo ponto para o comunicante, né, que ela fica atenta, próxima ao corpo dela, né. Então, alegou Hilário, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. 3 pontinhos, né? O Hilário concluindo, né? De si para consigo, né? Sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Olha que interessante. Então, sempre que se trate de uma entidade em desajuste, uma entidade em necessidade, né, em desequilíbrio, o médium nunca vai estar demasiadamente longe ali do seu corpo. Tá? Nunca vai estar alheio ali ao que está sendo feito na reunião, né? Ele vai estar sempre ligado, sempre próximo. Caso uma emergência, né? Caso uma urgência ali solicite a presença, né, do médium no corpo dele, né? Então ele está pertinho ali, ele assume, né? Ok? Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança.
Vocês estão entendendo? Então vamos por partes aqui, né? Se a gente tem um demente em casa, como diz o Aulus, né? Se a gente tem alguém desequilibrado em casa, um alienado, um esquizofrênico, né? Uma pessoa realmente mentalmente desequilibrada, você não pode se afastar de casa. Você não pode deixar a pessoa nessa condição sozinha em casa, não é? Então você vai ficar ali cuidando, não vai? Então ele compara essa situação com a situação do médium perante o espírito necessitado. Agora, se o nosso lar, se a nossa casa tem alguém tomando conta, alguém da nossa confiança, né? Se alguém da nossa confiança está tomando conta, aí nós podemos deixar sob os cuidados dessa pessoa e podemos nos afastar um pouco mais, tá? Por quê? Porque o domicílio está guardado, está, né, protegido, né? Imagino que seja o caso de uma entidade amiga, né, uma entidade benfazeja, uma entidade elevada que se comunique. Os espíritos amigos podem nos levar de repente para excursionar enquanto o espírito esteja falando ali, através, né, por nosso intermédio, fisicamente ali. Eu acredito que os espíritos possam nos levar para determinados lugares que queiram nos mostrar, alguma coisa que seja interessante, seja bom para a gente, né? No caso, aí no caso principalmente da mediunidade inconsciente, né? Que não é o caso aqui da Eugênia, né? No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Tá? Então, no concurso aos irmãos desequilibrados, a nossa presença é um imperativo. Né? Quer dizer, é necessária a nossa presença junto ao nosso corpo. Né? Certo? Fitou Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo, que começava a falar. Né? O Aulus olhou para Eugênia, que estava ali pertinho do corpo dela, né? E o necessitado, o enfermo, né? Que começou a falar através dela. Ok? Aí o Aulus disse: se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Quer dizer, muito rapidamente. Num átimo de segundo. Né? Uma fração de segundo. Ok? Então, se a Eugênia precisar, ela reassume o corpo dela num átimo de segundo. Muito rapidamente. Né? Ok. Elisete Lopes. O que acontece com as gavetas de um móvel que abre sozinho? O que devo fazer, me ajuda? Pode ser que alguém na sua casa, ou você, né, seja médium de efeitos físicos, Elisete. Né? É uma das características, é uma das possibilidades da mediunidade. Né? Pode ser que você produza essa força mediúnica numa especificidade, né, numa qualidade que permita aos espíritos esses efeitos físicos. Acontece, com muitas pessoas acontece isso. É bom procurar uma casa espírita, é bom procurar orientação no centro espírita, né? Observar essa questão mediúnica em você, se existe de fato, tá? Estudar, ok? Em casa, faça o evangelho no lar, no seu quarto ali, né? Faça prece, leia bons livros, isso ajuda, tá bom? Mas é bom trabalhar, se for isso que está ocorrendo mesmo, tá? É bom trabalhar com essa força mediúnica, porque pode ser que você esteja acumulando força mediúnica, tá? Então é bom gastar essa força aí numa casa espírita, né? Eles vão saber como orientar você, tá bom? Geralmente isso é acompanhado de outros sintomas, tá? Às vezes problemas alérgicos, problemas respiratórios, inflamações toda hora, problemas emocionais, insônia, né? Muitas vezes tem várias coisas associadas.
irritabilidade, desequilíbrio emocional, né? Ok, então vamos lá. Continuando aqui. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Tá? Então, acham-se num consórcio, né? Acham-se numa cooperação ali, a médium e o espírito comunicante, no caso, o espírito desequilibrado aqui, né? O comunicante é a ação, né? Ele está agindo ali, utilizando os potenciais da médium, né? Os potenciais físicos ali da médium, né? Mas a médium é a vontade. Se a médium não quiser, o espírito não vai falar, tá? Então quem controla ali a situação é a médium. A médium é a vontade. A vontade, nós temos que lembrar que é uma deliberação nossa. O ato volitivo, o ato, né, de nós exercitarmos a vontade, de nós usarmos a vontade, é uma deliberação consciente nossa. Tá? A vontade é uma possibilidade consciente nossa. Ok? Nós usamos a nossa vontade, quer dizer, dentro de uma deliberação. Tá? Então a médium, ela delibera permitir que o espírito fale ou não. É um ato consciente dela. Tá? Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Tá? Então aqui no caso, a gente já viu na semana passada, o Aldo já comentou que o espírito está numa condição inferior a Eugênia, né? Porque a Eugênia tem um equilíbrio maior, a Eugênia tem mais conhecimento, a Eugênia está ali na condição de ajudar, o espírito está ali recebendo ajuda, né? Então ele está numa condição inferior, não que ele seja como pessoa inferior a ela, não que existam superiores e inferiores, nós somos todos iguais perante Deus, né? Só que em determinadas situações nós podemos estar numa condição, né, num momento ali, necessitando do outro, né? Então o outro está numa certa ascendência sobre a gente. Tá? Sil Gomes, bipolaridade tem a ver com mediunidade? Olha, Sil, na bipolaridade a gente vê uma questão endógena bastante forte, bastante importante. Questão endógena que a gente fala, uma predisposição genética, a gente vê a necessidade da medicação, né? Muitas vezes a pessoa pode precisar longos anos ou até a vida inteira tomar remédio, né? Então depende como que isso se manifesta em cada caso, né? Agora, a gente vê que na bipolaridade tem muito do aspecto espiritual também, tá? Tem muito do aspecto espiritual. Tem muito de interferência no passado, interferência do passado no nosso psiquismo, certos conteúdos dentro de nós, do nosso inconsciente, de outras encarnações que acabam interferindo na personalidade atual, interferindo no nosso comportamento, nesses ciclos que a pessoa vive, né? De uma certa euforia, depois uma certa depressão, falta de energia, desânimo, né? Então, nessa ciclagem que a pessoa vive, tem muito de questões do passado. Mas junto com isso tem também a influência espiritual, muito forte. Tá? Então, geralmente tem que se tratar com remédio, com terapia e com o auxílio espiritual na casa espírita. Toda uma disciplina espiritual ajuda muito aí no caso, tá bom? Então vamos lá. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformado. O visitante é o espírito infeliz, necessitado que está falando através da Eugênia, tá?
Então ele passou a mão direita pela face num gesto de alívio e bradou transformado. Por que transformado? Porque quando esses necessitados, que estão às vezes alienados, que estão, né, sem energia, que estão depressivos no plano espiritual, quando se aproximam do médium, eles têm um sopro de vida diferente. Eles recebem o impacto das energias vitais do médium, das forças mediúnicas do médium. Então eles são envoltos por essa energia vital, por essa energia mediúnica. Isso dá um certo sopro de vida para eles. Né? Muitas vezes eles começam a ver de novo, começam a conseguir falar, consegue concatenar melhor as ideias durante a comunicação. Tá? Até porque muitos deles estão passando por vampirização no plano espiritual, estão sendo hipnotizados, estão sendo sugados por magnetizadores do plano espiritual, infelizes, né? Espíritos de um poder mental muito grande, que muitas vezes vai sugando as energias desses irmãos infelizes. Tá? Então, quando eles se comunicam, é como se eles ganhassem uma nova vida, assim. Tivesse a ilusão da matéria de novo, né? A sensação de estarem vivos. Por isso que ele bradou transformado: vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Que é como ele estava sentindo, né? Como se estivesse preso a um móvel pesado, na verdade é o corpo da Eugênia, que ele não conseguia movimentar como ele gostaria, né? Ok? Mas ele ganhou uma vitalidade diferente, né? E acentuando a expressão de assombro, prosseguiu: qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Estava alienado, né? Isso aqui é aquele rapaz, só lembrando, é aquele rapaz que após as festividades do carnaval, né, ele acabou chegando em casa ainda alcoolizado e foi preparar o banho, abriu o gás e acabou asfixiado pelo gás, tá? E aí ele desencarnou totalmente sem preparo para a vida espiritual e acabou se vinculando à namorada dele, a pessoa com quem ele estava vinculado aqui na Terra. Ela apaixonada por ele, apaixonado por ele, ele acabou se unindo a ela. E aí a moça está buscando ajuda na casa espírita, porque ela está subnutrida, ela está emocionalmente desequilibrada. Por quê? Porque ela está sendo vampirizada por ele. Né? Ela está sendo vampirizada por ele. Inconscientemente ele está vampirizando ela. Né? Certo? Vamos ver aqui. Por isso que ele falava coisas assim, meio sem nexo, né? Porque ele estava totalmente sem consciência. Ele não sabe que ele desencarnou, né? Nem onde ele está. Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Então, olha só, a Eugênia, fora do corpo físico, né, fora do corpo físico, ela escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, quer dizer, ela escutava ela mesma falando. Né? Só que quem estava falando, né, quem estava elaborando o pensamento, não era ela, era o espírito comunicante. Né? Ela só estava reproduzindo fisicamente o que ele estava falando. Tá? Então, isso ela fazia de maneira automática, ela reproduzia de maneira automática e ia arquivando aquilo que o espírito estava falando no centro da memória dela. Então, assim como a gente, eu estou falando aqui, né, eu estou falando para vocês, estou reproduzindo o meu pensamento, mas eu estou gravando ao mesmo tempo na minha memória. Né?
Depois eu posso lembrar se eu falei ou não falei alguma coisa para vocês aqui. A Eugênia, mesmo estando fora do corpo, ela também estava registrando na memória aquilo que ela deliberava falar, aquilo que ela permitia que o espírito falasse, tá? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, tá? Vamos nos manter ligados ao estudo para a gente aproveitar e desenvolver melhor o assunto, né? Ok. Então vamos lá. O sofredor disse ao assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Então olha lá. O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, tá? Das forças do sistema nervoso da médium. Inclusive eles chamam o ectoplasma de força nervosa do médium, tá? Exteriorizada. Então o ectoplasma é a força nervosa exteriorizada, né? Então o espírito, entrando em contato com as forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos. Peraí, que sumiu aqui. Revive os próprios sentidos e deslumbra-se. É como se alguém tivesse perdido, de certo modo, os sentidos e agora ele retomava os sentidos de uma forma, como ele diz aqui, como se fosse um encantamento, né? Por qual encantamento eu tô vendo, né? Eu estou sentindo de novo, Então ele ficou deslumbrado, né? Veja qual é, né, a sensação, veja como que é o processo da comunicação, né? A gente não imagina, às vezes, a gente que está dando comunicação de um espírito, o que ele está sentindo, né? Como é que ele está vivendo? Aqui a gente está vendo como é que ele vive isso, de certo modo, né? Então ele revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Tá? Então, olha só, 50% ali do que está prendendo ele, do que está contendo ele, né? O que está contendo ele, 50% é o controle da médium. Tá? E os outros 50%, Alexandre? Né? Veja bem, ele não está totalmente controlado, né? Mas, por isso que não pode ser 100% controlado, vamos dizer assim, né? Senão ele não faz nada ali, né? Mas, a gente sabe assim, dentro desse controle sobre o comportamento do espírito está a vibração do grupo, né? Os pensamentos, as energias do grupo sustentando a médium. Está também o auxílio dos espíritos amigos, também ajudando a conter o espírito, tá? Então, por isso que não fica só por conta da médium ou dos médiuns. Tem também o auxílio do grupo, que é muito importante, né? Quer dizer, o grupo bem estruturado, ele ajuda aos médiuns, ao médium que está dando passividade, e ajuda ao doutrinador também, tá? Por isso que é importante a sustentação dos outros participantes, mesmo quem não dê comunicação, né? Aliás, até principalmente dessas pessoas, porque quem dá a comunicação está já envolvido com outras presenças, então não pode ajudar muito na sustentação. Agora, quem é mais neutro, em termos mediúnicos, muitas vezes consegue auxiliar mais na sustentação, tá? Porque está mais livre para se manter em oração, ajudando no passe, né? Nas irradiações e tal. Ok? Então, 50% aí basicamente depende da Eugênia, para conter ele, né? A Leila colocou, né? É o chamado choque anímico, o contato
desculpa, o contato do espírito comunicante. Contato do espírito comunicante com as forças do médium, né? Nisso consiste o choque anímico. Tá? Ele é envolto pelas vibrações do médium. E é envolto também, né, como eu acabei de dizer, pelas vibrações do doutrinador, do grupo, dos espíritos amigos, né? Mas aí principalmente das forças do médium, né? Que é o primeiro a auxiliá-lo, é o médium e as energias que o médium possui, tá? Envolve ele, né? É como se o médium encharcasse ele com as suas energias, entendeu? Então o espírito se comunica através do médium, mas ao mesmo tempo o médium está encharcando o espírito com as suas energias positivas, tá? Isso tranquiliza o espírito, acalma o espírito, né? A Tânia colocou daí a importância dos que não dão passividade. Eles dão todo o suporte. É verdade, Tânia. É verdade, né? Quem não está dando comunicação também está ajudando e muito. Está doando energias, está ajudando na contenção dos espíritos que se comunicam, né? Então é extremamente importante, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Porta-se dessa forma, a Eugênia, porta-se dessa forma como um doente controlado, né? O comunicante, né? Qual se faz imprescindível. Por isso que o médium é como se fosse aquele enfermeiro, né? O doente está ali meio revoltado, não está querendo aceitar o tratamento, a injeção, não sei o quê. E os enfermeiros estão lá contendo ele, né? Então o enfermeiro é o médium, o doente é o espírito comunicante, que está tentando, que está sendo contido, né? Vamos dizer assim. Tá? A Kelly Gomes, né? O que fazer quando incorporamos um suicida e sentimos sua dor e aflições? Então, é doloroso, é difícil, né? Na comunicação de um suicida. Exige mais, não é qualquer médium, exige mais do médium, exige do grupo, tá? Aí você colocou, temos o dever em uma sessão de falar tudo o que o desencarnado quer? Não. Quando sofredor, quando necessitado, nós não devemos falar tudo o que ele quer. É o contrário, tá? Nós não temos o dever de falar tudo. Nós não devemos falar tudo o que ele quer, tá? Por quê? Porque nós falamos na semana passada, inclusive, né? Nós temos que manter a dignidade do ambiente, tá? Então nós não vamos xingar, nós não vamos permitir que o espírito fique xingando as pessoas, que fiquem falando coisas sobre a vida das pessoas, do doutrinador, dos outros médiuns, tá? Então, o médium, ele precisa ter discernimento suficiente para filtrar aquilo que não é compatível com a reunião. Tá? Aquilo que é, o espírito falar o que ele está sentindo, falar que ele está com raiva, falar que ele vai matar ou que ele vai prejudicar, é normal que ele faça isso. As motivações dele, o que aconteceu no passado com ele, né? Quer dizer, tem muita coisa que pode ser falado, mas o médium tem que ter o discernimento. Ele não pode falar tudo. Se o médium percebe, por exemplo, que ele vai expor certa pessoa na mesa, ou certo participante na reunião, o médium tem condição de perceber antes que o espírito fale e não falar. Tá? Não é necessário que ele fale tudo para que a gente entenda a condição dele e o que ele precisa. Tá? Aliás, muito pouca coisa é necessária para a gente entender o que ele precisa, né? Só que nós vamos desenvolver o diálogo, ele vai falar das motivações dele e tal, ok? Ok. Um espírito revoltado, logicamente que ele não vai falar como um lorde, né? Então isso seria filtrar demais e ter muito de nós, né? E pouco do espírito, né? Então nós não podemos querer
que um espírito revoltado fale como um lorde, fale como uma pessoa super educada, né? Dê boa noite a todos, olha, estou aqui obsediando essa pessoa, né? Nós não vamos ver isso, né? É lógico que o espírito revoltado, ele vai demonstrar revolta, ele vai, né? O médium sente o sentimento dele, a indignação dele, né? Ok? Então, nós temos que tomar esse cuidado também de não filtrar demais a ponto de desfigurar a comunicação, né? Então, às vezes pode desfigurar, descaracterizar e ter mais elementos nossos do que do espírito, né? Quer dizer, aí é um excesso de controle, né? Um excesso de interferência a ponto de descaracterizar a comunicação. Aí também não dá, né? Não pode também. Então o médium tem que ir treinando, né? Olhando os outros médiuns, estudando, analisando, né? Perguntando, tirando dúvidas, né? E avaliando a sua produção, né? Conversando com o doutrinador, conversando com as outras pessoas. O médium tem que avaliar sempre a própria produção, tá? Ok? E se nossa irmã relaxasse a autoridade? Perguntou Hilário, curioso. E se a nossa irmã Eugênia, que ela relaxasse a autoridade? Ela não ficasse muito preocupada em controlar o espírito, ela relaxasse, deixasse o espírito lá, utilizar o corpo dela lá, né, como ele quisesse. Tá? O Hilário está perguntando, né? A resposta do Aulus: não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos. Por isso que nós não permitimos que qualquer pessoa participe da reunião mediúnica. Porque não são todas as pessoas que estão preparadas para dar passividade, tornando a comunicação algo produtivo. Tem muitas pessoas que têm essa condição, mas tem muitas que não têm essa condição. Entendeu? Até porque elas são médiuns ainda muito obsediados, muito desequilibrados, médiuns muito indisciplinados. Né? Então eles se prestam muito aos desequilíbrios do espírito. Então o espírito se comunicando, pega um médium indisciplinado, um médium descuidado, sem conhecimento, sem equilíbrio, sem educação, né? Então coloca a reunião mediúnica numa situação difícil e improdutiva, entendeu? Improdutiva. Você pega um médium que fica dando comunicação toda hora, quer dizer, não tem um mínimo de controle, de disciplina, né? De autocontrole e tal, né? Então isso interfere em toda a reunião, interfere na produção dos outros médiuns também, de certo modo, né? Porque acaba absorvendo muito a atenção do grupo. Por isso que a gente faz um atendimento individual, por isso que a gente vai conhecendo primeiro a pessoa com a qual a gente está lidando, como é que é as características da mediunidade dela, como é que é o nível de equilíbrio que ela tem. Não é que a gente espera que a pessoa que venha participar de uma reunião mediúnica já seja plenamente equilibrada, perfeita, disciplinada, totalmente consciente dos seus deveres. Não, não dá, né? Isso não é viável também, porque isso tudo ela vai conquistando com o tempo, principalmente com a experiência de estar numa reunião mediúnica, entendeu? Então isso ela vai com o tempo também consolidando, mas eu preciso de um mínimo, de condição, e por isso eu vou atendendo individualmente, vou orientando. A pessoa vai estudando, vou passando materiais para a pessoa estudando, ouvindo, tirando dúvidas, tal, para que quando eu sinta que será produtivo para ela participar de uma reunião mediúnica, até para ajudá-la a gastar parte da força mediúnica que ela tem, porque isso é terapêutico também, muito terapêutico, né? Eu preciso que ela tenha um mínimo de condição.
Isso eu vou avaliando, eu vou acompanhando, vou avaliando, né? E aí quando eu acho que ela já está preparada para isso, aí eu vou conduzindo para a casa, para a reunião mediúnica, tá? Para que ela tenha experiências que ajudem a se equilibrar mais, para que ela tenha vivências, né, que ajudem ela terapeuticamente, para que ela use a força mediúnica, né, junto com os estudos que ela vai realizando, tá? Ok? Então vamos lá. Uhum. Então, se a nossa irmã relaxasse a autoridade, né, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos. Porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Quer dizer, ela teria descido na mesma condição que o espírito. Por isso que as pessoas que estão ainda muito envolvidas na obsessão, ou seja, elas estão muito identificadas com o espírito obsessor e ainda sem condições de disciplina, de conhecimento, de equilíbrio, né? Ela é uma pessoa que você tem que observar em separado primeiro, né? Porque você não pode contar com a pessoa, você não conta com o médium. Você sabe que o médium não vai saber o que fazer, não vai saber como conter o espírito. Isso tudo ele vai ter que aprender. E junto com os passes que vai tomando, junto com toda a terapêutica que vai sendo objeto, né? Então a gente vai ajudando a pessoa a ter um equilíbrio mínimo, suficiente, ou a informação mínima que ele precise, para daí a gente estar, né, pensando em inseri-lo com o tempo na reunião mediúnica, né? Ok. A Cláudia colocou, né? Tenho dores horríveis, depressão, sou espírita, não sei por onde começar. Comece buscando a área mediúnica, Cláudia, tá? Se você é espírita, é porque você já tem buscado a informação espírita, né? Vai buscando se aproximar da parte mediúnica, através dos estudos, através do relacionamento com o pessoal da casa, mas com o objetivo de ir se aproximando da parte mediúnica. Não adianta, Alexandre, mas não seria melhor dar sopa? Não seria melhor trabalhar no passe? Não seria melhor... Gente, por mais que a gente ache legal trabalhar com evangelização, trabalhar na sopa, na atividade assistencial e tal, como diz o próprio, não lembro se é o Divaldo ou se é o Raul, acho que é o Divaldo que fala, no livro Diretrizes de Segurança, não é o trabalhar na evangelização ou na sopa ou distribuir quentinha na rua que vai mudar a sua condição de médium. O que a gente vê nas casas espíritas é o pessoal tentando desviar as pessoas da mediunidade, ao invés de acolhê-las na mediunidade, ajudá-las a compreender como é a mediunidade dela, ajudar a começar a trabalhar com a mediunidade. A gente vê as pessoas muito preocupadas em desviar os trabalhadores da área mediúnica. Aí põe para dar sopa, põe para evangelizar, põe para isso. São atividades muito úteis, só que elas não respondem por todas as necessidades que as pessoas têm. E se ela está com necessidades na área mediúnica, não é ela trabalhando a evangelização que vai sanar a necessidade mediúnica dela. Existe uma confusão imensa nessa área, nas casas espíritas, infelizmente, né? Em que a gente vê, parece que a gente vê um esforço das direções das casas em afastar o máximo possível as pessoas da reunião mediúnica, sendo que deveria ser o contrário, né? Deveria fazer um esforço para preparar as pessoas o mais rápido possível para elas terem condições de serem absorvidas nos grupos mediúnicos. E se não tem grupo mediúnico, vão criar, e se já tem um, crie outro, né? Então a gente vê um equívoco muito grande nessa área, né?
Parece que é um negócio até proibido, né? Você querer ser médium, você querer trabalhar na reunião mediúnica, você querer, né? Parece que a última coisa que você tem que pensar é nisso. Sendo que, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar é a equilibrar a mediunidade da pessoa. Porque se ela não equilibrar a mediunidade dela, ela não vai conseguir trabalhar bem na evangelização, não vai conseguir trabalhar bem na sopa, não vai conseguir nem fazer os estudos bem, pessoal. Eu conheço pessoas que chegou assim, dando comunicação na casa espírita, e comunicação, chegava incorporado, e não, tem que estudar, vamos estudar e tal, e vamos estudar. E vai curso básico, e desenvolvimento, e aprofundamento, e vai, né? E nada do pessoal tratar da questão mediúnica. E a pessoa ia todo dia fazer o estudo e ficava lá incorporada, assistindo o estudo, incorporado ali, né? Entrava incorporado e saía incorporado da casa espírita. E ninguém nada de orientar no campo mediúnico, nem de lembrar de ir para a reunião mediúnica, de tratar individualmente, né, para entender melhor como é que é a mediunidade da pessoa. Gente, está assim desse tipo de caso por aí, pessoal. E as casas ainda estão com esse mimimi, né? De não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque tem que ser PhD em mediunidade para participar da reunião mediúnica, né? Então a gente tem feito um trabalho muito mais próximo do atendimento, com a orientação mediúnica, né? Quando a gente percebe que a pessoa é médium, ela gastar a força mediúnica da forma apropriada, da forma produtiva, de forma equilibrada. A gente tem feito muito isso. E os resultados aparecem, né? Os trabalhadores aparecem, ótimas mediunidades aparecem, entendeu? E, mas precisa de estudo. Gente, estudo nós precisamos a vida inteira. Nós precisamos de estudar e a gente estimula o estudo, que as pessoas estudem a vida inteira. Não é assim, tem que estudar primeiro antes de fazer tudo mais. Estudo a gente tem que estudar o tempo todo. Só que eu sou mais partidário de uma abordagem teórico-prática, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa de ter muita teoria e nada de prática, né? Eu acho que a gente tem feito muito isso nas casas espíritas e muita gente chega à casa espírita e não é atendido nas suas necessidades, acaba indo embora. Aí tenta na outra casa espírita, também não consegue, porque encontra os mesmos problemas. E aí quando se fala em padronizar o atendimento na casa espírita, eu já me arrepio. Porque quando você fala assim, não, porque nós temos que padronizar o atendimento na casa espírita, eu já até me arrepio. Por quê? Porque vai padronizar o equívoco. É isso que a gente tem visto, né? Acaba se padronizando aquilo que não tem atendido às necessidades das pessoas, né? Quer dizer, você vai fazer todo mundo fazer do mesmo jeito e de um jeito equivocado, que é o que tem acontecido, infelizmente, né? Então é hora de a gente parar e analisar, né? Como é que tem sido a nossa abordagem na casa espírita, como é que a gente tem atendido as pessoas, como é que a gente tem orientado as pessoas no campo mediúnico, né? Porque tem muita gente que percorre várias casas espíritas e não consegue, né? Não consegue vir a trabalhar com a mediunidade, não consegue vir a se equilibrar, porque é médium, e as pessoas na casa espírita estão esperando ela ser uma PhD em espiritismo antes de exercitar a mediunidade. Quer dizer, está querendo colocar a carroça na frente dos bois. E acham que é o contrário. Acham que cuidar da mediunidade é colocar a carroça na frente dos bois. E não é. Por quê? Porque o que a gente observa, pessoal, o que a gente observa é que quando você ajuda a pessoa a equilibrar no campo mediúnico, todo o resto fica mais fácil. Por quê? Porque a pessoa fica melhor. Aí ela consegue estudar melhor, aí ela consegue trabalhar, ajudar na casa espírita melhor, aí ela consegue conviver melhor. Por quê? Porque ela já está suprindo essa questão mediúnica. Ah, Alexandre, mas ela precisa ter estudo, precisa ter estudo. Vamos dar informação para ela. Vamos dando informação, vamos trabalhando, vamos ajudando. Às vezes ela já está, ela não chega incorporando a casa espírita.
Então vamos ensinar como é que faz, como é que incorpora da forma correta, o controle que ela tem que ter, a disciplina. Entendeu? Não coibir, não, você não pode incorporar, você não pode incorporar. Aí a pessoa vai para o passe e incorpora. Aí não pode, porque aqui é o passe, não pode incorporar. Aí vai para o curso básico e incorpora. Não pode, porque aqui é o curso básico. Aí vai para a reunião pública, na palestra, e incorpora. Não pode, porque é palestra. Onde é que pode, então, na casa espírita incorporar? Você não pode ir na reunião mediúnica. Não pode incorporar no passe. Não pode incorporar no atendimento fraterno. Não pode incorporar na palestra. Não pode incorporar na assistência social. Onde é que vai incorporar, então, na casa espírita? Não, ela não vai incorporar, Alexandre. Ah, não vai incorporar? Então vocês vão pegar a energia mediúnica dela, vão fazer o quê? Né? Quem tem o poder de coibir as pessoas, né? De podar a mediunidade das pessoas dessa forma? Eu não conheço ninguém que possa fazer isso. Né? Agora, dar uma vazão mais equilibrada no local certo, da forma segura. Aí tem gente que fala assim, Alexandre, mas e vai que ela começa a dar comunicação em casa? Pois é, infeliz, ela já está dando comunicação em casa. Ela já está dando comunicação na rua, no trabalho. Isso já está acontecendo. Não vai acontecer porque ela está indo na casa espírita ou porque está indo na reunião mediúnica. Se ela começar a dar comunicação na reunião mediúnica, é porque ela está levando para o lugar certo. Então ela está gastando a energia mediúnica dela no lugar certo. Você quer um melhor lugar do que uma reunião mediúnica na casa espírita? O espiritismo, que é a religião dos espíritos. Né? Então, é o que eu estou falando. Né? A gente usa critérios também. Né? A gente usa, não é todo mundo que está preparado para chegar numa reunião mediúnica e participar de uma reunião de uma forma produtiva, não é? Mas tem muita gente que tem essa condição de participar de uma reunião mediúnica de forma produtiva, vindo a trabalhar com as suas forças mediúnicas, vindo a aprender. Até tem gente que a gente leva para a reunião mediúnica, primeiro dia a pessoa já incorpora. Aí depois sai flutuando, né? No final da reunião, nossa, Alexandre, parece que eu tirei um caminhão de cima das minhas costas. Aí dorme bem aquela noite, acorda melhor, passa uma semana melhor, né? E não era uma PhD em espiritismo, só precisava começar a trabalhar com a mediunidade. Precisava do mínimo de informação, um mínimo de condição, né, para começar a trabalhar com a mediunidade. Não precisava essa parafernália toda que às vezes a gente vê a questão institucional, né? A questão institucional acaba criando uma parafernália toda que não precisava, uma burocracia toda que não precisava, né? Então, infelizmente, quando se fala em vamos padronizar o atendimento nas casas, isso aí, para mim, soa como vamos padronizar aquilo que não está funcionando. Acha-se que está funcionando, mas está ficando muito a desejar no tratamento das pessoas. Infelizmente, é o que a gente tem observado, né? Mas cada um vai escolhendo os seus caminhos, né, pessoal? Cada um vai escolhendo como quer estruturar a sua casa, como quer atender os seus participantes, né? Na nossa casa a gente vai por esse caminho que é o que tem funcionado há muitos anos, né? Que a gente tem feito isso, é o que funciona. Tá? E por isso a gente acaba recebendo pessoas de muitas casas, né? Que não são bem atendidas na sua casa, acabam nos procurando. Né? Porque ouvi falar, olha, lá o pessoal atende de uma forma diferente, lá o pessoal já cuida mais da área mediúnica, já orienta melhor. As pessoas acabam vindo, né, para a gente conversar, para a gente orientar. Certo? Ok. Não obstante, são casas espíritas muito boas, com estudos ótimos, com pessoas excelentes, né? Mas infelizmente no movimento espírita acabou se criando essa ideia, né? Infelizmente acabou se criando essa ideia de que como se a parte mediúnica fosse quase que né, uma coisa à parte, assim, que fosse quase que inacessível às pessoas. E nós temos que tornar isso mais acessível, né? Por outro lado, a sociedade está sedenta, é médium para todo lado, os consultórios estão abarrotados,
A medicação psicotrópica nunca se vendeu tanto, as pessoas nunca perceberam tanto espírito para lá e para cá, e a gente fazendo onda na casa espírita, né? E a gente criando dificuldade para as pessoas trabalharem, entenderem e trabalharem melhor com a mediunidade. Né? Vocês vejam a contradição que a gente tem vivido? Em termos de sociedade, nunca se esteve tão necessitado. Nunca a mediunidade esteve tão aflorada nas pessoas. Difícil a pessoa que não sente nada hoje em dia, né? Parece que está todo mundo sentindo alguma coisa. E por outro lado, a gente está aí fazendo onda, né? A gente tendo recursos para acolher muito mais os médiuns, para orientar muito melhor, para transformá-los em trabalhadores, e a gente está aí se distraindo, né? Tentando distrair as pessoas da área mediúnica, levando para várias outras áreas que não a área mediúnica, né? E até no livro Diretrizes de Segurança, que trata justamente, né, o Divaldo e o Raul falam sobre a mediunidade, né? Justamente nessa questão, ele fala, ó, não tem problema nenhum a pessoa ser médium e também ser o evangelizador, ser médium e também ajudar na sopa, ser médium e também fazer palestra ou fazer curso, não tem problema nenhum. Então por que ficar desviando as pessoas, tentar substituir? Não vai tentar desenvolver a mediunidade não, né? Você precisa fazer outras coisas primeiro. Aí leva a pessoa para um monte de coisa. E a pessoa precisava mesmo adquirir experiência, vivência no campo mediúnico. Allan Kardec, logo no começo do Livro dos Médiuns, ele fala, olha, que ele não vê motivos para a pessoa que é espírita, que é estudante, que está se aproximando do espiritismo, não ter contato com os espíritos. Ele não vê motivo para isso. Não é? Então é algo que ele fez, o Livro dos Médiuns, ele estruturou para facilitar o acesso das pessoas à área mediúnica, de uma forma correta, de uma forma boa, produtiva. Esse foi o objetivo do livro dos Médiuns, não afastar as pessoas da área mediúnica. Né? Foi o contrário. Por quê? Porque Allan Kardec descobriu a doutrina espírita através da mediunidade. Allan Kardec descobriu todo o conteúdo do Livro dos Espíritos através da mediunidade. Então ele era um entusiasta da mediunidade, um entusiasta dos grupos de estudo, de pesquisa na área mediúnica. E é um entusiasmo que a gente não vê hoje nas casas espíritas. Um entusiasmo, raríssimas casas têm entusiasmo em criar novos grupos mediúnicos, em formar doutrinadores, em formar médiuns. Raríssimas casas demonstram esse entusiasmo. Né? O Richard Simonetti é um exemplo aí que vale a pena a gente lembrar. Né? O Richard Simonetti tem um centro espírita aí em Bauru, com em torno, até onde eu sei, né? Em torno de 90 grupos mediúnicos trabalhando. Olha que maravilha. Né? Em torno de 90 grupos mediúnicos trabalhando. Imagina o quanto de médiuns, quanto de doutrinadores, quanto de espíritos estão sendo socorridos. É o que a gente mais necessita em sociedade hoje, pessoal. Esse auxílio espiritual. Para melhorar as condições das famílias, né? A se equilibrarem mais. Para ajudar o pessoal que está tão envolvido com droga, com álcool. A juventude que está muito desequilibrada. Precisa muita ajuda espiritual. Ah, Alexandre, mas precisa curso. Mas curso já tem bastante curso. Precisa palestra, já tem bastante palestra. Precisamos muito mais de ajuda espiritual. Precisamos de socorro através da desobsessão. Isso ainda falta muito, pessoal. Sobra necessitados e falta pessoal. Entendeu? Então, vamos pensar nisso aí, vamos repensar as coisas, né? Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas de várias localidades, né, de várias casas espíritas. Então a gente vai lançando ideias para que isso fermente dentro das casas, né? Para que o pessoal repense devagarzinho o modo como tem lidado com a necessidade, né? A gente trabalha na área da psicologia, né, como psicoterapeuta. Então, há muitos anos, há mais de 20 anos, a gente vem acompanhando as necessidades psíquicas das pessoas, os sintomas que elas trazem e tudo mais, né? Então, sempre o nosso trabalho foi voltado para essa área, para a área de saúde. Meu intuito sempre foi ajudar as pessoas a ficar bem. Né? Não foi só em
em divulgar o espiritismo. Não, o objetivo meu sempre foi muito de ajudar as pessoas a ficarem bem. Né? Então a gente acabou trabalhando muito nessa associação do equilíbrio psicológico, mental, físico, com a questão mediúnica. Né? Então nosso enfoque tem sido muito esse. E na casa espírita não poderia ser diferente. Né? A gente tem trabalhado muito nesse sentido. Quem precisar, quer morar por perto aí da gente, às vezes vem gente de longe nos procurar, às vezes vem gente de São Paulo, vem gente do Rio. Fala, Alexandre, eu assisti aí o estudo, deu vontade de vir conhecer. Tem vindo gente de fora. Às vezes vem gente do exterior. E sempre tem sido assim. Né? Por quê? Porque as pessoas têm tanta necessidade em termos mediúnicos, de orientação, né? Que acabam vindo, né, em busca dessa informação. Né? Então, quem necessitar, pode vir mesmo, pode vir. Vem aqui para Paraíba, vem para Campina Grande, vem conhecer o nosso trabalho, que será muito bem-vindo, viu? Será muito bem-vindo. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos continuar na semana que vem, né? Você vê que é um assunto que cada frase aqui a gente tem que parar e analisar, né? Porque cada frase aqui você tem que detalhar para digerir aquilo, né? Porque tem um conteúdo muito bom, né? Ok? Vamos então fazer a prece final, né? Eu gostaria de pedir que aqueles que estejam em condições, né? Eu acredito que a maioria das pessoas possa nos ajudar na irradiação, né? Vamos aplicar um passe. Vamos todos aqueles que tiverem condição trabalharem na irradiação de energia. Não existem distâncias para nós, pessoal, não existem distâncias. O espírito se comunica mente a mente, vencendo todas as distâncias, vencendo o tempo e o espaço. E nós estamos todos juntos, nós estamos todos próximos, porque estamos mentalmente ligados uns aos outros neste momento. Então vamos nos ajudar. Aqueles que podem, que estão em boas condições, vamos irradiar energias, pedindo que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia, derrame sobre todos nós suas bênçãos, suas luzes, suas energias curativas. E essas energias passam pelos nossos corpos, nos equilibram e são irradiadas para aqueles que mais necessitam, para que possam superar a depressão, a angústia, a ansiedade, a tristeza, o desânimo, para que possam superar os reveses do trabalho, da família, do coração, os problemas orgânicos, as dificuldades relacionadas à parte mediúnica, as obsessões, que as nossas energias possam chegar àqueles que mais necessitam e que possa ter o efeito benéfico de despertar forças profundas, a fé que remove montanhas, a vontade de melhorar-se e a mudança sentimental, ativando o sentimento do amor nos corações. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que a tua luz nos ilumine a cada dia mais e mais, despertando-nos para ti. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença novamente. É sempre muito bom estar com vocês, viu? Um grande abraço em todos. Né? Sempre que nós estamos juntos aqui, corre uma energia muito grande, né? E que essa energia possa nos ajudar no nosso equilíbrio, tá bom? Um abração, até mais. Fiquem com Deus.